Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite ao plenário presente, aos funcionários dessa casa, boa noite a você que nos acompanha através da Rádio Bela Vista FM e também através das nossas redes sociais. Peço ao seu secretário que faça a chamada nominal. Vereador Almir Roberto. Presente. Caio Garcia. Presente. Everton Alves. Lúcio Flávio da Silva Falque. Presente. Luiz César dos Santos. Presente. Marcelo Rondon. Presente. Moisés Antônio Leite. Presente. Silvio José de Souza. Presente. Estando todos presentes, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 16ª sessão ordinária, 1º/10/2024. Matérias para leitura. Ata número 024/2024, sessão ordinária de 19 de setembro de 2024. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata, pois a mesma já se encontra em sua integridade logo após a votação no nosso site. Aceito a retirada da ata. Ata 024/2024, sessão ordinária de 19 de setembro de 2024, está em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada a ata. Expediente do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 032/2024. Estima receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025. Lei Orçamentária Anual de 2025. Expediente dos vereadores. Requerimentos. Requerimento número 067/2024. Autor, vereador Lúcio Lavacarro. Requeiro ao senhor prefeito municipal informações a respeito da construção de galerias de esgoto e de águas pluviais a cargo da administração local, envolvendo as 58 casas do novo conjunto habitacional Oswaldo Beduschi, de modo a esclarecer o pé em que essas se encontram. Requerimento 067 de 2024 está em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Quem for contrário, se manifeste. Pois não, senhor presidente. Mais alguém? Eu também, presidente. Aprovado o requerimento por 6 votos favoráveis e 2 contrários. 7 votos favoráveis. Do vereador Lúcio Lavacarro. Hoje que estamos presentes aqui também, o senhor Mike, né, da empresa Energisa. Após nós terminar o trabalho da Câmara aqui, ele vai usar a tribuna para esclarecimento. Indicações. Indicação número 180/2024. Autor vereador Silvio José de Souza. Indica ao senhor prefeito municipal que, através do setor responsável, providencie a aquisição de um picador de galhos movido a diesel, de porte médio, para ser utilizado na trituração de galhos, árvores derrubadas e limpeza de árvores verdes. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite aos nobres colegas, também o plenário presente, o Marrone, a Ana e também o Mike da Energisa, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também que nos ouvem pela Rádio Bela Vista. Essa indicação já é um pleito já antigo, não só dessa gestão, mas de outras gestões passadas,
a questão da aquisição do picador. É necessário para que haja economia aos cofres públicos, que esses também detritos, esses galhos que sejam picados aí, sirvam também de adubo orgânico e com isso também reduzindo a colocação e o acúmulo deles nas áreas onde eles são dispensados. Então isso é para a economia e praticidade dos serviços dentro da cidade, serviços urbanos. A parte, vereador. Pois não? Já não tínhamos um picador há uns anos atrás na prefeitura? O que foi feito com ele? Será que venderam? Quebrou? Não vão mais? O que aconteceu? Esse picador é um picador que foi doado pela Secretaria de Agricultura, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, se estiver errado, depois eu vou corrigir isso. Mas era um picador que ele era instalado no trator, era de pequeno porte, e ele ficou ali, foi feito um mau uso dele e acabou quebrando, e depois foi vendido, foi a leilão, e a gente ficou sem o picador, sem esse picador pequeno porte, que serviria para galhos ali. Infelizmente, foi vendido a leilão. Ah, tá bom. Tá bom. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pela parte. Próxima indicação, 181/2024. Autor também, vereador Silvio José de Souza. Indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de determinar a reforma do local de descanso dos jardineiros, localizadas atrás da Biblioteca Municipal e ao lado do estacionamento da Câmara de Vereadores, de modo a torná-lo mais amplo, equipá-lo com banheiro, cozinha e sala própria para meio ambiente, de modo a modernizar, melhorar e tornar mais dinâmico o serviço desses funcionários. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. A gente conhece aquele local ali, já existe uma cozinha improvisada, um banheiro bem simples, né? A gente sabe que esse espaço ali é destinado ao pessoal da jardinagem, que sai ali do jardim, vem fazer as suas necessidades físicas ali, e também ter o seu descanso. E se a gente souber, se a administração souber aplicar o recurso sobre aquele lugar, vai ser um lugar melhorado e digno para que eles possam usufruir ali, fazer um café, tomar um café e também ter um lugar mais digno e mais apresentável. A gente vê ali que está tudo assim, desculpa o termo, meio que bagunçado. E eu creio que eles merecem, como todo ser humano, um local digno para eles fazerem o seu descanso. Vamos para a indicação verbais. Everton. Vamos rapidinho. Caio. Pela ordem, senhor presidente. Sim, Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente. A vocês que nos acompanham pela Rádio Bela Vista e pelas mídias sociais. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal para que o órgão competente inscreva o nosso município no programa do governo na área do esporte para a contemplação de um Campus Society. Ainda indico que esse Campus Society aí, se contemplado, seja instalado no bairro Barra Funda. Esse é um programa que a gente já correu atrás disso, eu, o vereador Almir, lá em São Paulo, que todo ano saem as inscrições aí, então que o órgão competente aí corra atrás disso, para ver se a gente é contemplado aí com um Campinho Society, que ali aquele pessoal gosta de jogar um futebol, gosta de bater uma bolinha, então que ele seja contemplado aí com esse Campus Society. Só isso, senhor presidente, obrigado. Vereador Almir. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Conforme conversado com os microfones desligados, peço desculpas pela falta do paletó. Acabei esquecendo em casa, achando que estava aqui na Câmara. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvintes da Rádio Bela Vista, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Solicito ao Executivo Municipal para que providencie a climatização da cozinha piloto municipal. Nos últimos dias, as altas temperaturas têm assolado o mundo e transformado a cozinha piloto em um verdadeiro forno, onde a insalubridade se torna ainda mais acentuada devido ao intenso calor. Diante desse cenário preocupante, é imprescindível que sejam tomadas medidas urgentes para garantir o bem-estar e a segurança dos servidores que desempenham suas funções na cozinha piloto.
A climatização do ambiente se faz necessário não apenas para proporcionar condições de trabalhos adequadas, mas também para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos ali preparados. Além disso, considerando as previsões de ondas de calor extremo que podem ultrapassar os 42 graus Celsius, gostaria de solicitar que a Secretaria de Serviços Urbanos estude a possibilidade de estabelecer um horário ou funções alternativas para os servidores municipais que exercem atividades expostas ao sol. É fundamental garantir a saúde e o bem-estar desses profissionais, especialmente em condições climáticas tão adversas. Por hoje é só, senhor presidente, só retomando aqui quanto que se fala da cozinha piloto. Neste ano, o prefeito Gustavo conseguiu uma emenda parlamentar para equipamentos da cozinha piloto. Então, para que leve em consideração esse meu pleito, e dentro dessa verba já em caixa do município, para que providencie a climatização. Se os senhores quiserem, as portas estão abertas para os senhores conhecerem depois do pleito eleitoral, aqueles que são candidatos, o quão quente é aquele local. O insalubre é até baratinho para a gente, porque é terrível. Hoje mesmo foi um dia difícil de trabalhar naquele local. Por hoje só, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Lúcio. Passa a vez também, presidente, que o vereador também passou, passa a vez. Vereador Moisés. Vereador Marcelo. Indicação verbal do vereador Marcelo Rondon Pérez. Gostaria que o Executivo Municipal visse a possibilidade de apresentar as minhas emendas impositivas, instalando os quebra-molas que eu pedi, que ele pediu. É isso, Marcelo? Bem simples, então. Gostaria que o Executivo Municipal visse a possibilidade de executar as minhas emendas impositivas, implantando os quebra-molas que ele pediu. Então, como ninguém mais tem indicação verbais, peço ao senhor Mike se faça uso da tribuna livre. Que o seu Mike foi aqui convidado para essa Casa de Leis, através do ofício, para prestar esclarecimento sobre os picos de energia que tínhamos acarretado na nossa cidade um tempo atrás. Graças a Deus hoje deu uma melhorada, mas assim mesmo eu tive com alguns dos nossos moradores reclamando que ainda ela oscila entre 200 e, aqui é 220, 210, 206, 200, ainda tem essas quedas, esses picos. E quando a gente fez esse ofício encaminhado à Energisa, aí o seu Mike, que era vir na sessão passada, ele teve um contratempo entre famílias, né, que perdeu um ente querido, a gente também compreende, que teve muitas dos nossos familiares aqui, companheiros, amigos, que perderam o seu Mike, até aparelho doméstico, por falta desse vai e volta, várias vezes, e por vários dias. Então, por isso que convidamos o senhor aqui, que o senhor preste um esclarecimento à nossa população, aos nossos vereadores que estão aqui presentes, que a gente todos aqui somos cobrados, né, porque a gente somos representantes da população, fomos eleitos para isso,
E com a Energisa a gente trabalha perto lá, vê o tamanho do investimento que foi feito, mas a gente gostaria de saber o porquê que houve esses picos, tá? Essas quedas, não só na área urbana, também como na área rural, que aconteceu também. Tá? A gente vê várias reclamações. Então, isso, para deixar a tribuna livre, para o senhor prestar esclarecimento à nossa população e aos vereadores. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns conhecia, outros ainda não. Sobre a solicitação que foi realizada à Energisa, nós analisamos cuidadosamente as análises referentes aos meses, principalmente de julho e agosto, que foi o período requerido. Nesse período requerido, nós identificamos que houve 7 interrupções de curta duração, que para a Energisa nós temos um termo técnico para isso, que ele chama PIC. O PIC ela é uma interrupção de curta duração. Para ser considerado PIC, ela tem que ser uma interrupção com menos de 3 minutos. Então, nós tivemos 7 ocorrências dentro desse período e a nossa análise de inteligência ela já trabalha juntamente para que a gente possa verificar essa repetibilidade. Então, toda repetibilidade, quando há uma falta de energia, que seja ela coletiva ou seja ela com o município todo, que a gente tem um afetamento de subestação, ele entra nessa análise para que possa ser verificado. Nós identificamos uma manutenção que precisaria ser feita na rede de 40 kV. A rede de 40 kV hoje é a alimentação aqui de Exaporã. Exaporã tem a alimentação originária da CIS-1, que é aquela subestação que está ali na Raposo Tavares, né, à frente ali de Assis, deriva uma rede de 40 kV até chegar aqui. E, em certo ponto, a gente tem uma rede com 40 kV e tem uma rede também que passa ali com 11. E próximo a elas ali a gente identificou um ponto que estava tendo uma possível indução, justamente também porque nós temos, nesse período, as temperaturas um pouco mais elevadas. No frio, o cabo ele comprime, no calor ele dilata. Então tem aquela questão também do cabo, ele acaba cedendo um pouco mais e eles acabaram chegando numa distância que ficou na zona de risco. E a gente identificou, depois dessa manutenção, nós não registramos mais ocorrências atuado naquele disjuntor. Hoje, o sistema da Energisa ele tem uma robustez para que a gente possa identificar onde está ocorrendo esse problema, onde está vindo a fonte originária da falta de energia. Então, quando nós já identificamos que é um problema originário da mesma fonte, a gente já programa uma inspeção nesse local para que a gente possa verificar a correção. Algumas manutenções, como essa, por exemplo, são manutenções que exigem uma programação, porque você precisa trabalhar em regime de linha viva. Se não for em linha viva, a gente precisa desligar o município, por exemplo, para fazer isso. E referente também a esses investimentos, já aproveitando também para apresentar, não sei se é do conhecimento de todos, mas nós fizemos um grande investimento aqui na cidade de Exaporã. O investimento só na subestação, nessa nova rede que vem aqui, que também a Lutécia, foram mais de 7 milhões investidos. Nós tivemos também investimento de 3 milhões em manutenção. Então, as manutenções que foram realizadas aqui também foram pesadas, foram investimentos mais altos, pensando também já em questões futuras. Nós preparamos Exaporã para o futuro. Nós temos hoje uma potência energética em Exaporã, na nossa subestação, de 7,5 MVA. A nossa potência energética, há um ano atrás, era 3 MVA. Nós mais que dobramos essa capacidade energética. Então, nós temos aqui também já uma questão de compromisso, que nós temos uma potência suficiente para atender o município e demandas futuras. Já pensando também em demandas futuras, então, em vez de a gente, por exemplo, ir a um trafo de 5 MVA, nós já fomos a um 7,5, colocamos um trafo maior. E essa rede também de Lutécia, esse investimento dos 7 milhões, é um investimento para que vocês possam, hoje em Exaporã, ter aquilo que nós chamamos de redundância. O que é a redundância? Até o ano passado, Exaporã tinha uma única fonte de alimentação. Então, inclusive, na conversa que tive com os senhores, teve aquela questão, né, presidente? E algumas pessoas, às vezes, falam assim, ventou em tal lugar, acaba a energia por aqui. É porque a fonte originária ela não vem da cidade. Às vezes não está ventando na cidade, mas se ventar, às vezes, na cidade da fonte originária, a cidade destinatária ali, ela vai acabar percebendo. Hoje, Exaporã tem uma redundância porque ela tem um atendimento, além de Assis, ela consegue ser atendida também por Lutécia, nessa rede que vem de Paraguaçu Paulista. Então, hoje nós temos a fonte originária de Assis e temos uma fonte secundária em Paraguaçu Paulista, pronta para atender o município. Sempre a fonte originária vai ser a CIS-1. Em caso de perda da subestação, a gente ainda pode transferir vocês para essa outra subestação. E o que é esses piques, né? Por que ele existe hoje um pique?
Até anos atrás também a gente sabe, quando tinha uma falta de energia, a gente costumava ficar muito tempo com falta de energia, às vezes num tempo normal. Por quê? Se abre uma chave, quando a gente está falando, exemplo, depois a gente pode entrar mais a fundo com a questão da área rural, da área urbana, mas quando desarma uma chave, a gente tem um desligamento ali de alguns clientes e na chave a gente precisa encaminhar um eletricista até o local, porque o eletricista precisa fazer a manutenção, fechar a chave para que possa ser reenergizado. Já na questão hoje que a gente tem equipamentos que nós colocamos na rede que são chaves religadoras. O que é a chave religadora? A chave religadora, quando ela entende um desligamento, ela vai lá e faz o acionamento. A gente tem 2 tentativas de reativação. Se a rede aceita a reenergização, ela é automaticamente ligada. Que foram esses casos, por exemplo, que estava acontecendo. A rede identificava que tinha uma anomalia, a gente tem uma anomalia na rede, mas a chave religadora também ela já faz essa função de religar sem precisar de uma intervenção humana. Isso já é feito tecnologicamente através do nosso centro de monitoramento, que fica em Presidente Prudente. Gostaria também de deixar aberto a vocês, caso tenham algumas perguntas, para não me estender em todos os assuntos, e aí fico à disposição a estar respondendo. Boa noite, Mike. Tudo bem? Eu sou Everton, vereador aqui, e gostaria de ver algumas questões. Uma delas é a questão da iluminação que vai ser dos postes que foram colocados ali na rua que dá acesso a CDHU. Né? Eu vi que foram postos ali, enfim. Tem algum projeto, a prefeitura solicitou já a continuidade dos postes de iluminação pública até o bairro Kodama, que é o próximo bairro ali? Everton, boa noite. Everton, essa informação de extensão, a gente precisaria realmente confirmar em sistema se já existe essa solicitação. Essa iluminação pública que ela é solicitada, realmente ela vem do município. Quando o município faz a solicitação de instalação de luminárias, ele pode contratar tanto um terceiro para que seja realizado, mas ele também já pode originar isso da obra com a Energisa. Realmente essa informação ainda não tem. Mas é que é só mais a questão dos postes da Energisa, não é? Sim, os postes são nossos. Agora da luz é da prefeitura, mas você não tem conhecimento de nenhum tipo de solicitação para dar continuidade na rede elétrica ali. Caso exista, eu ainda não tenho conhecimento dele, mas ele pode sim. Existe, caso também exista, a gente pode apresentar essa resposta a vocês. Beleza. Essa informação de obra, Everton, só desculpe, porque ela é uma questão que eu precisaria do sistema para consultar. Tá joia. Uma outra coisa, eu até mandei mensagem aqui para uma pessoa que já vem me cobrando já faz mais de um ano, né? Questão da poda das árvores. Eu já entrei em contato com a Energisa, né? Os técnicos que aqui atuam disseram que já tinha sido solicitado, ia ser uma poda coletiva e até hoje não aconteceu essa poda. E nós temos muito vento aqui em Exaporã e realmente é isso mesmo, acaba ventando, os fios colidem com os galhos e a energia para em algumas partes da cidade. Então, assim, eu até mandei mensagem para ele ali, no final da rua Goiás, né? E ele falou que não foi feita essa poda ainda. Você sabe falar alguma coisa sobre isso? Porque já faz quase um ano que era para ter sido feita essa poda e não foi feito ainda, lá nesse espaço. Também uma questão que a gente precisaria consultar para identificar o tipo de árvore que tem lá, o tipo de rede que também tem. Algumas podas, por exemplo, elas não podem ser executadas pela equipe local, porque eles não têm o equipamento necessário para que seja realizado. Então, a gente precisa da equipe de manutenção. E requer realmente, Everton, uma programação, e aí ele vai para uma programação de poda. Um ano não é o prazo que se vai programar uma poda, tá? Então, possivelmente, ele não deve ter entrado como uma execução de programação, e ele não teve, então, essa programação agendada, tá? Então, esse caso também a gente pode verificar, até passava retorno para vocês sobre o tipo de árvore e o formato também de poda. E aproveito também, já que a gente, né, só aproveitando esse assunto de poda, solicitar a todos os munícipes que também estão nos acompanhando, nós precisamos de um controle de poda, principalmente nessa parte do urbano. Nós realizamos as podas e tempos depois aquela poda ela não é cuidada. Por quê? A responsabilidade de poda ela não é da distribuidora. A distribuidora ela só realiza a poda em sentido de livrar a rede. E quando nós livramos a rede, às vezes o que a gente identifica? A gente vai lá, livra a rede, vai passar um ano ou menos, a gente vai voltar lá e aquela árvore vai estar novamente na rede. A gente precisa também uma parte de controle, o controle de arborização, para que também a conscientização dos moradores, dos próprios clientes, e não deixem a árvore novamente chegar à rede, porque aí é essa questão da intervenção. A gente vai ter uma dificuldade, pode acarretar no fornecimento de energia, tanto da pessoa quanto dos seus vizinhos.
Beleza, obrigado, viu, Mike? Não, é que assim, a gente sempre teve essa informação de que a empresa iria fazer essa poda, foi solicitado e não foi feito ainda, né? Só espero que a empresa tenha um comprometimento maior e que ela realize essas podas que estão nesses casos mais emergenciais para evitar qualquer problema futuro. Mais uma pergunta que eu acho que é muito importante. Nós estamos vendo várias famílias mais carentes aí que precisam fazer a substituição dos postes de energia das suas casas, né? É uma responsabilidade de cada morador, eu tenho conhecimento disso. Só que nós sabemos que é caro, né? Custa quase R$2.000 hoje para fazer essa troca. Nós temos famílias que as empresas estão notificando e estão cobrando, exigindo que eles façam essa substituição, e tem pessoas que não têm condições. A empresa tem algum projeto social para auxiliar, já que é óbvio que é uma modernização, vai dar mais qualidade para energia, enfim, mas ela não tem nenhum projeto social para auxiliar essas famílias nessa substituição? Everton, os nossos programas sociais, eles são do eficiência energética. Então, nós trabalhamos com a parte de troca de lâmpadas e geladeiras, e nós encaminhamos o caminhão do Nossa Energia. Ele esteve recentemente aqui pela região também, acho que ele veio aqui em Achaporã, né? Então, ele esteve aqui com vocês. Essa é a nossa parte da eficiência energética. Nós não atuamos diretamente com a parte de padrão. Sobre o padrão em si, quando existe a necessidade de troca, o padrão, o que acontece? Geralmente, ele é o direito adquirido. Você está com o padrão, ele tem energia, ele está ligado, ok. Quando a empresa pode solicitar que faça um padrão novo? Quando ele apresenta risco técnico, ou apresenta ali um risco de segurança. Então, quando ele está apresentando um risco técnico, você está vendo ali, o padrão está com a tábua caída, ele está com a parte interna deteriorada, ele está com risco de incêndio, às vezes foi trocada toda aquela fiação interna, foi modificado a revelia, às vezes não foi confirmado. Quando a gente identifica isso, é até um ponto da resolução que nós precisamos notificar o cliente para que ele refaça esse padrão, para que ele deixe o padrão atualizado, justamente por questão de segurança. E hoje, estritamente, nós trabalhamos com questões de segurança para que você refaça padrão. Inclusive, nós temos uma média bem baixa dessas notificações, justamente porque a gente trata caso a caso, um crivo bem alto para dizer, olha, isso aqui realmente está oferecendo um risco de incêndio, está oferecendo um risco de choque elétrico. Principalmente esses padrões, às vezes, mais antigos, que são metálicos e estão virados para fora, o risco de choque elétrico também fica com a população. É que eu fui em várias casas, a gente está em campanha agora, né, e várias pessoas relataram isso, que a Energisa estava cobrando que eles trocassem esse poste e elas não tinham condições. Então, quer dizer que eles não têm a obrigação de trocar e o risco eles vão assumir caso eles não queiram trocar ou não tenham condições. Seria isso, né? Uma vez notificado, o cliente aí sim ele precisa fazer a troca do padrão. Quando ele é notificado. Então mudou já. Se ele for notificado por questão técnica, toda vez que ele vai sendo... Porque assim, não vai ser o eletricista ou a empresa que vai chegar para você, você precisa trocar o seu padrão. Ele vai receber uma notificação por escrito, informando que existe risco técnico e que ele precisa adequar o padrão. Se não me engano, está dentro de 30 dias. Você consegue trazer para a gente o número de casas que foram notificadas com esse risco técnico? Conseguimos. Só para a gente ter uma ideia? Sim. Beleza, obrigado. E a última pergunta, deixar para os outros vereadores. Hoje nós temos uma equipe técnica aqui, né, que atende, dá assistência. Você sabe dizer para mim quantos funcionários nós temos aqui e quais cidades esses mesmos funcionários atendem? Eles ficam com a responsabilidade de quais cidades? Ou é só aqui? Nós temos, são 4 colaboradores que ficam alocados em Achaporã, e a questão de atendimento deles é a base Achaporã, então eles atendem aqui. Mas em alguns momentos, no comercial, a gente trata por 2 períodos, tá? Comercial e plantão. O que é o comercial? O horário nosso normal, a gente trata das 8, 7h30 até as 18h. Dentro do horário comercial, a prioridade é atender essas OS de ligação nova, troca da titularidade, quando tem que fazer a religação. Então, essa equipe ela fica alocada na cidade e fica mais com a priorização de atendimento aqui. Em outros momentos, ela vai atender também as cidades vizinhas, como Oscar Bressani, por exemplo, pode fazer o atendimento lá, pode fazer também por Lutécia, que faz parte do mesmo polo. Na Energisa, Everton, nós dividimos a nossa regional, eu sou gestor das 27 cidades, mas na parte de eletricista, nós dividimos ela em 4. Então, nós temos 4 regionais, 4 polos, perdão. O polo que a gente tem aqui é um polo Assis, que a Achaporã faz parte. Então, os eletricistas daqui, eles podem atuar até Paraguaçu Paulista. Então, Assis, Maracaí, Paraguaçu Paulista, Lutécia, Oscar Bressani e Achaporã. Então, essa é e Cruzalha. E essa é a nossa... Não,
tá claro, e essa que é a grande questão, né? Quando a gente tem alguma tempestade muito grave, ela acaba atingindo a região toda. E aí algumas cidades, né, às vezes a nossa aqui, acaba esperando muito tempo, porque está sendo feita manutenção em outras partes. Então, assim, só pensar num projeto futuro aí, para num caso de... Porque hoje a gente consegue ter uma previsão, né? Hoje em dia, não sei, algum projeto nesse sentido, de nesses momentos onde tiver uma previsão de uma chuva forte, tá com uma equipe maior para dar uma assessoria, porque Bressane mesmo, eu trabalho lá e já houve vezes de ficar 6, 7 horas sem energia lá, porque essa equipe estava atendendo outras cidades. Não, mas seria isso, obrigado, tá? Interessante, só reforçando então essa questão da contingência. Nós tratamos por contingência dias críticos, como um dia que a gente já tem essa previsão de chuva. Hoje nós trabalhamos e nós temos um sistema também que ele tem essa informação. Então a gente trabalha tanto em parceria com a Defesa Civil, mas também trabalhamos em parceria com os institutos meteorológicos que nos fornecem essas informações. Eu acho que eu posso citar como base para você a informação do dia 3 de novembro. 3 de novembro foi o dia da catástrofe climática aqui no estado de São Paulo. Acho que todo mundo lembra como foi o cenário do desenrolar após aquele cenário. Nós tivemos dos nossos 82 municípios, Everton, em torno de 70 foram atingidos severamente com aquela tempestade. E o grande diferencial foi o nosso tempo de resposta, porque nós já estávamos preparados para aquela situação. Então, nós tivemos casos ainda que o cliente ficou desligado e, no máximo, ali ficou aproximadamente 40 horas. E parece realmente ser muito tempo. E para quem está com esse falta de energia, eu entendo realmente que é muito tempo. Mas pelo cenário que nós tínhamos ali, nós chegamos a perder mais de 20% dos nossos clientes em momentos simultâneos ali. A gente perdia alimentador, realimentava, perdia alimentador, porque veio passando praticamente do Paraná, levando praticamente todo o estado de São Paulo. E aquele tempo nosso de resposta, inclusive, foi tema de elogio pelo nosso governador, e o plano da Energisa de contingência, ele foi apresentado e solicitado pelo governo do estado que seja também colocado em outras distribuidoras do estado de São Paulo. Então, o plano que a gente executou de contingência, ele é o modelo hoje para que o estado de São Paulo possa seguir e ter as diretrizes quando tem um fenômeno climático previsto. Obrigado, viu, Mike? Obrigado pelos esclarecimentos. É que a gente aqui, como vereador, a gente acaba sofrendo bastante quando teve aquela tempestade, né? O condomínio, que hoje é urbano, ele ficou mais tempo sem energia e o pessoal liga, às vezes se desespera, acaba ofendendo a gente como se fosse responsabilidade nossa e a gente se sente no dever de cobrar, né? Então era mais isso aí, né? E é isso que você falou, diante do cenário todo ali grave, a gente tem que ter um pouco de compreensão, mas infelizmente cada um acaba pensando na sua casa, no seu bairro e quer que a energia seja retornada o mais rápido possível. Obrigado, viu, pela sua participação aí. Agradeço, fico à disposição. Maico, boa noite. Boa noite, Almir. Tenho só uma pergunta para te fazer, que foi enviada por uma moradora. Por uma moradora da zona rural. Você falou que nesses 2 meses que foi solicitado informações, vocês tiveram 7 PICs, que são aqueles compreendidos em até 3 minutos. Ela reporta para a gente que da meia-noite de sexta-feira às 17 horas do sábado, na zona rural, esse pique não foi pique, foi uma falta de energia total e não voltou. Na sua explanação inicial, você veio demonstrando que tem disjuntores inteligentes, digamos assim, que ligam e religam. Por que houve essa demora tão espaçada de tempo? Porque da meia-noite, das 0 horas às 17 horas do dia seguinte, é um espaço muito grande. Você falou de todo o sistema inteligente, seu contingente, que olha o sistema, está falando onde tem a falha. O que houve aí? Houve uma falha humana, houve uma falha mecânica, uma falha cibernética? O que tivemos aí, por gentileza? Almir, nesses casos, a gente também tem que analisar o contexto de quantas ocorrências nós temos geradas. E é justamente esse plano de intervenção que a gente já tem em questões de equipe. E depende muito de como foi essa ocorrência. O que acontece? Geralmente o pique, como esses 7 que nós relatamos, são piques que ocorreram na cidade toda. Então todos perceberam esse pique, porque o pique ocorreu lá na subestação de Assis. Então foi lá na região de Assis e veio para cá. Em situações específicas, como você disse que ela ficou sem energia, o ponto de falta de energia dela é o transformador dela, possivelmente, ou alguma chave anterior, porque o restante estava energizado.
Nesse caso, ele vai requerer intervenção humana, porque essas nossas tecnologias, elas são sempre pensando também no macro, porque onde ficam essas chaves religadoras? A gente sempre atua com elas na média tensão. A média tensão a gente tem lá então o 40 kV e o 11. Ali a gente consegue fazer esse tipo de reenergização. Quando a gente está tratando o cliente, quando no atendimento final, ele já é atendido até popularmente no 110, 220, não é essa tensão, mas é 110, 220 o popular atendido. Aí sim ele já requer essa intervenção humana. E aí precisa, sempre peço assim, reforço esse pedido, que quando eu tiver uma ocorrência, ligue para a Energisa, faça a abertura desse chamado. É importante que quando faltou energia você já entre com esse chamado. Por quê? Porque justamente a nossa equipe técnica que está lá no centro de monitoramento, eles vão conseguir entender se o cliente gerou a falta de energia, se para ele retornou esse fornecimento. Vai ser feito possivelmente também um callback, que hoje a gente faz com ligação para o cliente, pergunta para ele, olha, a gente retornou ele fornecimento do município, o seu fornecimento está regularizado? Então, a gente hoje tem esse trabalho. E é importante também para que esse trabalho ocorra, que os dados cadastrais do cliente estejam atualizados. Então, ele pode atualizar também hoje pelo aplicativo, pelo Energisa On, pode também pelo Giza, que é o WhatsApp da Energisa, ou também pelo 0800. Aqui na Japorã também a gente tem agência de atendimento, pode ser feito também. Hoje é muito mais fácil fazer digital, né? A gente tem todos esses canais digitais. É importante que tenha esses dados cadastrais atualizados para que a gente também possa fazer esse contato. Mas funciona basicamente dessa forma, tá? Eu ia te fazer só uma pergunta, mas você deu uma informação. O protocolo de vocês, não sei se foi revisto, mas um tempo atrás teve um problema vazando energia torta direita lá na subestação de vocês, e uma pessoa ligou. Senhor, mas qual é o CEP da rua? Senhor, qual é o nome da rua? Qual é o número do local? É a subestação de vocês. Senhor, eu não consigo deslocar uma equipe se o senhor não passar o número da residência, o número do local. Como funciona? Daí a gente fica com aquela vazão de energia toda. Por exemplo, assim, ó, tá tendo uma ocorrência na rua Guaporé. Só sei que a rua chama... Não sei nem o nome da rua. Mas a casa, eu estou vendo que é 73. Eu não sei o nome da rua. Eu não consigo esse atendimento se tem uma faísca, um poste pegando fogo, causando algum dano. Esse protocolo foi revisto ou a gente precisa informar o CEP da rua, o nome da rua? Porque, costumeiramente, a gente faz isso até com a polícia militar. Olha, aqui na pracinha da Barra Funda. Você liga lá no Copom, o Copom fala assim, mas a pracinha da Barra Funda fica onde? Passa o rádio para os seus meninos, eles sabem que é aqui na pracinha da Barra Funda. Não sei como eles fazem, mas chega lá essa informação. Então, eu queria saber de vocês esse protocolo, porque era um caso de emergência mesmo, sabe aquelas faíscas imensas rodando no ar, e a moça, inclusive ele colocou até na rede social, e a moça falou, senhor, eu preciso do número da residência, não é residência, é subestação de vocês. Senhor, eu não consigo, CEP da rua. Então, se o senhor puder explanar um pouquinho para a gente? Esse caso é aqui de Chaporã? Bom, esse não é protocolo, tá, meu? O protocolo de atendimento da Energisa, ela tem o GEA, é o jeito Energisa de atender. Então, o protocolo da Energisa, ele não é regrado. Possivelmente, eu posso garantir que eu fui atendente de agência, 4 anos, não é protocolo de atendimento, essa parte. Inclusive, é porque algumas perguntas são feitas para tentar identificar algum ponto. Mas se você ligar no 0800 e informar uma rua e uma referência, já é possível que você abra uma solicitação de emergência. Porque o sistema da empresa, ele é como um sistema comum, normal. Você vai entrar lá, você falar, olha, na rua Brasil, número X, tem ali uma ocorrência, ele consegue sim registrar essa ocorrência. A gente teve alguns relatos, sim, de dificuldades, né? A gente sabe que tem essa dificuldade, às vezes, do atendimento. Nós temos trabalhado justamente porque o GEA é um modelo novo de atendimento da Energisa. Então, esse modelo a gente está implementando cada vez mais com os nossos atendentes, para que fique claro essa questão de resolutividade para o cliente que ele possa identificar. Tá? Então, esse é o GEA hoje, que é o jeito que a gente tem trabalhado. Não é protocolo que realmente dessas dificuldades. Eu tenho, assim, como você comentou do Copom, que a gente tem essa mesma situação, o nosso call center hoje, ele é um call center descentralizado. Nós temos 2 bases de call center, uma fica em Eusébio, no Ceará, a outra fica no Mato Grosso. E depois a gente tem o CCV, que são as nossas agências virtuais. Então, se você ligar na Energisa, você pode ser atendido por uma pessoa em Guarapuava, no Paraná, por uma pessoa no Acre, Rondônia, em qualquer lugar do Brasil, justamente por uma questão de fila. A gente sempre tenta priorizar que as pessoas daqui atendam, mas em alguns momentos com volumetria que a gente não consegue, ou as pessoas aqui estão em atendimento, justamente para reduzir aquela questão da fila do call center, os outros atendentes vão puxando essa chamada para que a gente possa ser mais ágil e consiga atender num tempo menor.
Mike, eu vou fazer uma pergunta para ti aí. Sobre os moradores do município de Chaporã, como que faz o prejuízo? Como que a empresa pode arcar com o prejuízo? Muita gente não consegue fazer as ligações e conversar diretamente no telefone. Queria que você explicasse aí para o nosso povo de Chaporã, como muitas senhoras e senhores aí não têm acesso a telefone, a WhatsApp, telefone normal não tem, depende de neto, filhos, para fazer só ligações. O que eles devem fazer? Até nos rurais também, o que pode ser feito aí, por gentileza? Situações de queima de equipamento, por exemplo, elas são reguladas pela normativa da ANEEL. Reforço também que a Energisa ela não tem lei própria, ela não pode criar a sua lei. A gente segue a resolução normativa nacional da ANEEL, que é a REN 1000, e dentro do protocolo de queima de equipamento, nós temos um PRODIST módulo 9. O PRODIST módulo 9 é o que regulamenta a parte de restituição a equipamento queimado. Então, quando a gente tem então essa situação de dano elétrico, o cliente ele pode fazer a solicitação. Ele, entrando com essa solicitação, vai ser informado para ele desde o procedimento inicial, que pode ser feita uma vistoria ou pode ser dispensada, e o procedimento posterior, possivelmente ele vai ter que apresentar o laudo, e aí o laudo vai apresentar se a falha foi por questão energética, se foi na fonte matriz, porque geralmente também pode não ocorrer. O que acontece em alguns casos, até é importante explanar isso para a população, para que também tenha conhecimento, o que não provém de restituição quando é nexo causal da distribuidora. O nexo causal ele não vai ser concedido quando, um exemplo, se for uma descarga atmosférica, a descarga atmosférica atingiu a residência e ele entrou pela antena ou teve uma entrada na residência do cliente, mas ele não afetou a rede da distribuidora. Ele não considera nexo causal. Por quê? Porque o raio ele atingiu especificamente a unidade consumidora e ali, então, não há atribuível à distribuidora. Quando há uma descarga na rede da empresa, automaticamente ele vai ter uma percepção. Vai ter uma chave aberta, porque vai ter desequilíbrio de tensão. Então, a gente vai ter essa informação. Só outra pergunta foi a sequência do pessoal daqui não consegue ir à agência, né? E não consegue ligar, né? Isso. Tá. Quem pode fazer a solicitação de restituição? Quem pode fazer a solicitação é o titular da unidade consumidora. Então, é importante que fique também frisada essa informação. Quem é o titular da unidade consumidora deve ser ele que deve abrir a solicitação de restituição. Por quê? Envolve também uma possibilidade de restituição financeira. O cliente pode escolher a restituição na conta de energia, mas ele também pode escolher em débito em conta. Hoje já é feito através de PIX. Então, por isso que só pode ser restituído ao titular da unidade consumidora. Hoje, os nossos canais de atendimento, então, além do WhatsApp, além do 0800, nós dispomos da agência de atendimento e também o aplicativo do Energisa On. Então, ainda assim, se não tiver os meios digitais, hoje a gente tem a possibilidade, pode estar procurando a agência de atendimento. A agência de atendimento está preparada para receber, gerar o pedido e explicar o procedimento, como vai ser feito ali para frente, tá? Mas toda essa normativa, reforço, tá? Está na REN 1000, da Resolução 1000 de 2021 da ANEEL e no PRODIST módulo 9, que é a regulamentação. Tudo bem, então. Mais uma pergunta. Em 2021, eu, o vereador Lúcio Lavacar, que eu representei essa pergunta para você, para a nossa população saber que eu estou fazendo essa pergunta para você aí. Dia 28 de 10 de 2021, eu acompanhei os meninos da falta de queda de energia no município, tudo na região aqui. Foi vários postes caídos, muito deslocamento, a caminhonete não entrava, o cara entrava 300 metros com a escada nas costas para chegar até no local lá, poste quebrado, fizeram de tudo para levar a energia para o cidadão do campo. Então, agradeço a energia e pelo reconhecimento dos meninos que trabalhou de madrugada, que eu acompanhei, tem foto lá, tirada, a foto é hoje no meu celular. Então, eu sei que foi um serviço muito sofrido, entendeu? Porque realmente a Energisa fez de tudo para chegar a energia. Demorou um pouquinho, demorou. Quando me dá o da Figueira, muita gente ligou para mim, vai chegar a energia? Eu falei assim, não vai chegar. Ah, mas o fulano falou que vai chegar. Eu falei assim, não vai chegar não, tal dia começa a chegar. Graças a Deus, aí o pessoal viu que a gente trabalhava honestamente pelo povo de Chaporã. Toda a informação que eu tive com a equipe de vocês, sempre a informação chegou certa lá para aqueles moradores lá.
tenho aqui perto também de Lutécia, também, e Oscar Bressani. Agradeço o total, vocês atenderam os ofícios para fazer investimento no nosso município, porque eu sei que a rede de vocês vem de Paraguaçu, Lutécia, Oscar Bressani e Exaporã. Atendeu esses 3 municípios, agora chegou um ofício também que está atendendo uma parte do município de Assis. Então, é um grande investimento. Então, eu sei que foi milhões de investimento para a nossa cidade aí. Realmente, todo mundo sabe que a gente trabalha honestamente, verdadeiramente, divulgando nas redes sociais, para o nosso povo ver que é um trabalho sério, levando as coisas sérias. Vocês tirou uma foto com drone, a estação que era antes, que é hoje. Então, tem foto arquivada, tem documento, o ofício de vocês mandou para esse vereador, está em casa. Então, agradeço o nosso jurídico que fez o ofício certinho para investimento na rede. Demorou o investimento, demorou, mas chegou essa última parte. Então, outro assunto que eu queria saber com você, queria ver que a Sabesp, como que é equatorial, e a equatorial diz que é energia, também que tem parte com vocês, para nós passando para o nosso povo de Exaporã, se faz parte também ou não. Lúcio. Isso. Lúcio, boa noite. Lúcio, não faz parte, tá? A Equatorial Serviços, ela é uma empresa de energia elétrica também particular e ela atua agora no serviço de distribuição de água. Ela já tem um estado onde ela atua e ela até está vindo ao estado de São Paulo, mas não há vínculo, tá, entre Equatorial e Energisa. São grupos diferentes, tá? O nosso grupo acionário é o Grupo Energisa, sim. Então, nós temos algumas outras empresas que pertencem ao Grupo Energisa, mas a Equatorial é uma outra empresa totalmente à parte. Tudo bem, então, porque nós estamos na luta aí, como que a Sabesp foi certeza pelo governo do estado, e a Equatorial hoje toma conta do nosso município de Exaporã. Poucos municípios sabem que a Equatorial está tomando conta na nossa cidade aí. Então, eu quero deixar aberto para a nossa população. A Sabesp tem uma porcentagem muito pequena que a Equatorial está tomando conta. Então, o documento que eu protocolei junto com a Sabesp tem que refazer novamente. E eles falaram assim para mim que o serviço, talvez o ofício que foi protocolado, talvez não vai perder, mas talvez tem que refazer para a Equatorial ter a ciência que nós precisamos de mais um reservatório de água. Por isso que eu te perguntei, porque se fazia parte da associação, o grupo conjunto, nós ia lutar junto para beneficiar o nosso povo. E o condomínio também, o condominial da Figueira também, né, ajudar eles lá também, porque o verão está chegando aí, só quem passa o apuro sem água sabe como que essa falta é muito grande, entendeu? Eu sei que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem que deixar claro aqui, porque, entendeu? Mas, Equatorial, você sabe que é energia, né? Não falei errado, mas você deu esclarecimento para o nosso povo aqui, que não faz parte. Isso é muito importante você me dizer aí. Porque a gente, como que está o bem do povo, tem que saber tudo que a gente está falando, entendeu? Talvez eu falo errado, mas eu sei a cabeça de cada um aí. Obrigado. Ô Mike, Obrigado. tá, nós estamos transmitindo ao vivo pela rede social da Câmara Municipal, então pedindo para te perguntar o porquê do aumento nas contas de energia. Se é a mesma residência, a mesma fiação, os mesmos eletrodomésticos, e por que teve esse aumento tão exponencial? Importante essa pergunta e aproveito para a gente fazer uma explanação sobre como é a composição tarifária e a questão de consumo. E todo dia 12 de julho, a Energisa vai ter a sua revisão tarifária, que foi a que ocorreu agora há pouco tempo. Nessa última revisão tarifária, a Energisa teve uma redução. A nossa redução ela foi, em média, aproximadamente 9%, chegou a 11% para clientes de média tensão, que são as empresas, e o cliente residencial ela foi aproximadamente 9%. Então, houve uma redução. Inclusive, hoje, Almir, nós somos a distribuidora de São Paulo com a menor tarifa. Entre as distribuidoras do estado de São Paulo, nós somos a menor tarifa. E no Brasil, nós estamos entre as menores, acho que não me engano, é o top 5 das menores tarifas também. Então, nós temos ali hoje uma tarifa que ela está mais em conta que em compensação a outras distribuidoras, se você for comparar. A questão do aumento do consumo, e aí também já é um outro ponto, porque nós estamos novamente em estiagem. Nós estamos num período de grande estiagem. Todo equipamento elétrico, ele demanda potência.
E a potência desse equipamento elétrico ele vai ser diferente em determinadas temperaturas. O ar-condicionado, por exemplo, num dia de 30 graus, para que ele chegue numa temperatura de 20, ele vai gastar uma potência. Mas no dia que está 38, no dia dos 42 graus, para ele chegar nos mesmos 20, ele vai demandar muito mais potência. Inclusive, uma informação, se você estiver na sua cozinha, você está lá, o fogão está ligado e ele gerar calor, se a sua geladeira estiver ao lado do fogão, vai aumentar o consumo da sua geladeira. Porque com o aquecimento, o equipamento ele tende a ter mais esforço para que tenha o seu pleno funcionamento. Ok? Então, a gente tem essa questão do consumo atrelado também ao período. Nós estamos nesse período realmente da estiagem, é o que muda bastante. E o que tem interferido bastante, que a gente pode perceber nesse momento também, é principalmente o aumento do uso do ar-condicionado. A gente sempre também orienta que o uso do ar-condicionado seja um uso eficiente. Quando ligar o ar-condicionado, por exemplo, tente sempre ligar o ar-condicionado numa temperatura ambiente. Ligue ele com 23 graus, porque você gera a eficiência energética do seu equipamento. Quando você ligar o ar-condicionado, eu sei que está muito calor, mas a gente liga o ar-condicionado em qual potência? Chega lá na temperatura 18, que é para 16, né? Que é para gelar rápido. E realmente ele vai te entregar essa temperatura num curto tempo, mas o seu equipamento ele vai estar trabalhando em praticamente potência máxima. E essa potência máxima, atrelada ao calor, vai gerar um esforço muito grande do equipamento. Então, nesses momentos, principalmente que a gente tem de estiagem, que a gente tem esse calor tão intenso, afeta todo o equipamento. Tá? Todos os equipamentos podem ser realmente afetados porque ele não vai ter o seu consumo normal, como num dia comum. Ele acaba esforçando mais, tá? Essa geração de calor. Principalmente para quem tem área de lazer, às vezes tem uma geladeira na área externa. Isso aí vai interferenciar muito, porque aquele equipamento vai demandar muita potência para que ele possa entregar a mesma qualidade do seu serviço. Então, nós estamos operando na bandeira normal, não está na bandeira vermelha nem amarela? Não, estamos na bandeira vermelha. Então, é importante também, a bandeira vermelha, a bandeira tarifária, na verdade, ela não é da distribuidora. A distribuidora só aplica, ela é um repasse federal. A bandeira tarifária ela foi criada lá em 2021 como aquele fundo para que possa ser ressarcido a geração de energia quando ela não vem pela fonte sua natural, que é a fonte hídrica, precisa ser acionada a termoelétrica. E nesse mês de outubro, a gente está em bandeira vermelha patamar 2. Então, esse aumento que pode ser percebido nas contas também, porque no mês de setembro, o que aumentou no mês de setembro? Setembro, nós estávamos em bandeira vermelha patamar 1. E esse patamar 1 é aquele patamar que já saímos do alerta, já era uma atenção. Agora, quando a gente foi para a bandeira vermelha patamar 2, ele é o maior patamar, ele gera um acréscimo de R$ 7,76 a cada 100 kWh que o cliente consome. É importante frisar, esse repasse é um repasse que ele vem de uma emenda federal, não tem a ver com a distribuidora e ele é aplicado a nível nacional. Então, todos os clientes do Brasil vão pagar esse adicional a cada 100 kWh. Por isso que também nós reforçamos o uso eficiente e consciente da energia elétrica. Oi? R$ 7,76 a cada 100 kWh. Ele estava a R$ 4,46 no mês passado. E agora vai a 7,76. Então, essa é a diferença. Se a gente pegar, por exemplo, a conta de agosto, ela não tinha bandeira, ela era bandeira verde. Então, não tinha esse adicional. E a conta, você pega um cliente que tem essa média, por exemplo, 70, cada 100 kWh, ele vai produzir esse aumento. Quanto mais consumo, maior esse adicional vai ser cobrado. Mas ele não é um referencial da Energisa. Tá? Presidente, posso fazer a pergunta, presidente? Pode. Ô, Mark, eu queria saber também quanto a Energisa passa para o nosso município de Chaporã. Você sabe o cálculo mais ou menos? E se tem algum projeto da Energisa, se vai estar no campo a uma altura fazer iluminação de uma altura, até chegar no município de Chaporã, no campo, se na estrada rural, se existe esse projeto ou não. Primeiro, quanto que a Energisa passa para o município, você tem conhecimento, e o outro é o projeto para trazer a iluminação do campo de uma altura até chegar no município. Lúcio, sobre repasse de iluminação pública,
Cada município ele determina a sua lei com o valor que vai ser cobrado do adicional a cada cliente. Então, cabe ao município a decisão de valor monetário em que vai ser cobrado, inclusive a definição de faixas. A Energisa, ela aplica a lei municipal à sua conta de energia e o repasse é feito à prefeitura. Então, precisaria até consultar para ver como que está a lei hoje aqui de Chaporã, para que seja verificado esse repasse. Caso vocês também queiram a informação, vocês podem solicitar que a Energisa envia para vocês um informativo, o que dentro do que for possível da informação a gente disponibiliza a vocês. Mas reforço, a iluminação pública ela trata-se de uma lei municipal. Cada município também, de acordo com a resolução federal, pode definir o seu valor de cobrança. Extensão de rede, aí é uma questão que a gente precisa também entender se ela já tem um pedido, já tem a solicitação. Porque quando você faz uma solicitação de extensão de rede, depende da finalidade. Se a finalidade for iluminação pública, você tem um tipo de padrão construtivo. Se for uma ligação, a gente precisa entender a viabilidade para aquele setor. Então, depende de entender o que vai ser ligado lá. Se vai ser um ginásio, se vai ser só uma iluminação e se já foi solicitado. Se ele for solicitado, realmente ele vai ter um número de protocolo, a gente também consegue consultar. Tá? Mas aí depende dessa solicitação do município. Presidente, Mike, boa noite. Já tive o prazer de conhecer você em algumas situações aqui dentro do município. Só tenho que agradecer ao seu empenho de algumas situações que aconteceram. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou a respeito de alguns cortes, picos de energia, e como você veio naquela reunião ali, quando estava acontecendo aquele problema ali com o seu Mário Mazzucchelli e a fábrica de pipoca, aqueles picos e tal, e depois foi localizado o problema que era numa rede lá, junto com a Sabesp, que tinha os cortes também, que prejudicavam o abastecimento da cidade. Por conta disso aí, colocou a equipe, veio e também resolveu o assunto, ou a situação. Esses picos e esses cortes acontecem e a gente sabe que há um religue daquelas chaves lá. E usar um termo aqui que vocês usam, os funcionários usam, cada chave que bate ali, ela provoca uma tensão, ela eleva a tensão elétrica na rede. E com isso também acarreta alguns problemas nos aparelhos e alguns utensílios domésticos ali, eletrônicos. E eu queria perguntar para você, não existe um aparelho que faça isso, que proteja o cliente a respeito disso? O relógio ele não pode ser equipado com esse regulador de potência, regulador de tensão da rede? Porque a gente nota que o problema maior que acontece é quando acaba a energia e ela retorna, quando há aqueles picos e a tensão ela sobe. A gente vê que isso aí já é até explicado nessa questão. Tem um problema com a energia, desligue o aparelho, espere voltar a energia, depois você coloca o aparelho ali. Existe algo inteligente para poder ser aplicado para o consumidor final? Silvio, boa noite. Silvio, realmente nesse cenário hoje de medição, a gente não possui. Eu acredito, desconheço também caso exista no Brasil. Eu estou em algumas frentes de estudos, inclusive você me deu uma ideia aqui, eu vou tentar verificar se existe alguma situação nesse sentido. Mas a chave de proteção, quando a gente fecha uma chave de proteção, ela está sempre na média tensão. Sempre na média, porque não tem chave de proteção para baixa. Qual é a proteção do cliente? A proteção do cliente está oriundo do seu disjuntor. A função do disjuntor do cliente é a proteção daquela residência. Inclusive, quando a gente tem, às vezes, tem uma situação que às vezes a pessoa aumenta a carga, o disjuntor começa a desarmar, vai lá e coloca um disjuntor maior. Mas aquilo ali é justamente o disjuntor informando que a própria carga ali não está sendo suficiente, a demanda interna não está sendo atendida. Tá? Mas hoje não tem um sistema inteligente que possa executar dessa forma essa proteção. O que acontece? Quando volta a energia, ela pode ter um desequilíbrio na tensão. Realmente não vai ser tão severo, mas em algum momento ele pode ter ali um pico de entrada um pouco maior. E depois entra em ação o nosso equipamento de regulação de tensão. O que são regulação de tensão? O transformador regula a tensão e a gente tem uma regulação de tensão na subestação. A gente tem um equipamento de regulação de tensão na subestação de Assis e outra aqui em Chaporã. Então, se a falta de energia, por exemplo, aconteceu lá em Assis, quando voltar para vocês, ela já está voltando regulada. Porque para ter voltado, ela teve que passar pela subestação que fez essa regulação. Ou então, quando ela passa pelo transformador, se teve algum escape ali naquele momento do retorno, que ela pode voltar um pouco mais forte, mas logo em sequência o transformador ele vai entrar em ação.
porque ali vai atender a entrada das potências. Até aproveitando, acho que o Everton, né? Everton comentou, alguém, não lembro se exatamente foi o Everton, que estava chegando 208, 210 o cliente. Quem foi? Senhor presidente. Senhor presidente, aqui às vezes algumas pessoas medem, está chegando 210. Por exemplo, se você te medir e estiver chegando 210, está adequada, porque o nível de tensão brasileiro, a gente também tem uma questão que a gente tem a regulamentação do quanto pode ser entregue. Qual é o nível de tensão do Brasil? Nós temos um nível de tensão que ele pode ser 7% abaixo e 5% acima. Então, um exemplo, se eu pego a tensão de 220 menos 7%, achei a tensão. Se não me engano, é 204. Então, se chegar um pouco acima, estando dentro desse valor, a tensão está adequada. O que acontece? Algum equipamento pode também não estar adequado para aquela tensão. E nós não entregamos a tensão nesse padrão, não é a intenção da empresa. Portanto, porque isso é uma regulativa de limite máximo. E a gente não vai trabalhar com limite máximo. Nós trabalhamos em média hoje com a entrega em 218. É a média que a gente trabalha com as nossas subestações 218. E tem ali os TAPs. Cada TAP, porque a gente tem um equipamento de regulação, inclusive, Silvio, quando a gente faz essa regulação, o equipamento ele tem um tempo de comutação. O que é comutação? Quando a gente tem um desequilíbrio de tensão, o equipamento ele demora até 80 segundos para fazer, lá na subestação, por exemplo, o ajuste dessa tensão e equilibrar as fases. Equilibrando as fases, ele vai ter esse ajuste. Esse equipamento, a cada 80 segundos, ele faz essa comutação automática. Toda vez que ele percebe um desequilíbrio entre fases, ele vai trabalhar nesse sentido. Agora, o que pode acontecer é o problema estar direcionado no consumidor final, lá no cliente rural, na residência do cliente. Aí, se o problema está direcionado lá, ele precisa abrir um protocolo junto à Energisa de nível de tensão para que a gente faça uma medição instantânea. Caso o cliente quiser, se o cliente quiser solicitar, ele pode solicitar uma medição gráfica. Nós instalamos um medidor por 7 dias na casa dele. Ao final dos 7 dias, a gente vai ter mais de 1.000 leituras coletadas. O equipamento coleta a leitura a cada 15 minutos. Ele faz essa coleta e essas leituras de tensão geram um gráfico para a gente entender. Está tudo adequado? Teve alguma medição que foi fora? Então, essa é a solicitação também que o cliente pode fazer. Se ele estiver percebendo isso na sua residência, pode estar solicitando. Mike, eu acho que os nobres colegas aqui, os demais, eles notaram, quando houve esses problemas na energia, a gente tem um modo meio antigo e grotesco de tratar a energia de meia fase. Aconteceu aqui, sim, um caso na minha casa principalmente, aconteceu esse problema, perdi o painel da geladeira, que era digital, porque a energia ela não tinha voltado por completo. Então o motor ficava tentando acionar, o painel tentava acionar e não acionava, a luz ficava fraquinha e ela não chegava com a carga total. Aí fica uma pergunta, esse é um problema do consumidor final ou da rede, da Energisa, ao qual que presta esse serviço para a gente? Eu não sei se os demais já notaram quando acontece isso, de a energia ficar um pouquinho mais fraca e ela demora. Como você falou na questão de regulação, esse sistema aí, tem casos que, no meu caso mesmo, não voltou. E, aliás, na rua, tinha luz, ficava acesa, luz ficava piscando. Foi esses dias atrás que aconteceu. Eu queria entender nessa questão também, se puder me explicar. Toda vez que existe, então, esse desarme de chave é porque algum problema ocorreu realmente. E a gente pode ter tido ali uma chave aberta. Você tem, toda a rede de distribuição ela é composta por 3 fases. E uma das fases abrindo, a gente vai ter realmente essa falta de fase. Então, você pode continuar com fornecimento, entre aspas, ocorrendo pelas outras 2 fases e uma fase está faltando. O que pode ocasionar isso? Pode ser um problema na rede de média tensão, ele vai ter afetado, possivelmente realmente aí é a questão da distribuidora normalizar para que os clientes possam perceber. E um caso que a gente tem tido muito recentemente, Silvio, e realmente tem sido um problema para a população em geral, nós tivemos um aumento muito considerável em cargas internas na residência. E não houve um acompanhamento para que o padrão técnico dessas residências também sejam adequados. É simples, vamos lá. Quantas pessoas estão com um padrão que tem mais de 10 anos, mais que 5 anos? Os equipamentos elétricos, o dimensionamento daquela fiação não foi feita para que geralmente tem hoje. Hoje é muito mais fácil o acesso a um ar-condicionado, a gente tem air fry, forno elétrico, então todos esses equipamentos elétricos estão aumentando. A gente está em uma alta muito grande de equipamentos elétricos. E muitas vezes o dimensionamento interno também não está adequado. Então, a resposta para a sua pergunta, depende. Depende porque ele pode ser tanto um problema interno,
mas pode ser um problema coletivo. E é bom entender também, às vezes, se até o seu vizinho está percebendo esse mesmo problema, porque se ele estiver percebendo, pode ser uma questão realmente do seu transformador. E aí é importante que você registre a Energisa. Agora, se está tudo normalizado, às vezes é um problema mais interno na residência, pode ser sim um subdimensionamento e pode estar tendo uma sobrecarga, e aí essa sobrecarga gerar um desbalanceamento de fase. Porque até na hora de conectar, fazer a fiação interna da residência, ele pode ter esse desequilíbrio de fase. E aí o desequilíbrio de fase pode gerar também essa falta. Mike, só para complementar e já encerrar, por isso que é interessante quando as pessoas vão fazer um planejamento elétrico nas suas residências, que coloque a capacidade maior daquilo que vai usar. Por exemplo, a fiação mais grossa, a tensão, os mais padrões, mais chaves, porque se caso tiver alteração, igual está tendo na temperatura, precisar colocar mais ar, um ar mais potente, aquela fiação, aquele sistema elétrico vai aguentar. E às vezes as pessoas fazem, como o senhor falou, da forma errada. Ah, meu chuveiro está desligando. É o disjuntor, ele está com um disjuntor de 20, vamos pôr de 60 que ele para de desarmar. Põe fogo na casa, mas coloca um disjuntor mais forte lá. Então é o contrário, se está desligando alguma coisa está errado. Mike, muito obrigado pela atenção sua, de vir explanar e tirar essas dúvidas nossas aí. E a gente se coloca, eu principalmente me coloco à disposição, quando a Energisa precisar de alguma coisa, a seus trabalhos aí, eu posso estar colaborando para que a população tenha o melhor trabalho, o melhor serviço, o melhor atendimento através de mim e da empresa que nos fornece energia na cidade. Obrigado. Boa noite. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? Nós temos aqui hoje uma microusina aqui que foi instalada pela prefeitura. Essa é a primeira pergunta. Está tudo certinho? Está funcionando? Tá? Porque, segundo o que se fala, é que em bom espaço de tempo, que não vai ser muito longo, nós vamos ter subsistência integral, né, de retorno para os nossos cofres públicos no investimento que foi feito. Nós aprovamos aqui uma emenda nessa casa, né, que o prefeito investiu nesse projeto. Então, a primeira pergunta é essa, se está tudo certo, como é que está, porque a gente sabe que para se montar um projeto desse tem que estar junto com a Energisa e tem que ter todo um aval de ambas as partes para a coisa acontecer, inclusive com a ANEEL, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, para a população saber também, que tem gente que não sabe ainda que nós já temos esse projeto aqui em Japorã. Eu fui procurado sobre esse projeto, eu tive um conhecimento inicial sobre ele. Moisés, realmente não sei dizer exatamente como está a fase dele nesse momento, mas também posso ter o comprometimento com vocês em apresentar qual é a fase que está o projeto. Então, o projeto, quando ele é apresentado, o primeiro ponto que a gente vai avaliar é a viabilidade, se aquela rede existente comporta para que possa ser conectado àquela geração, ou se vai ser necessário, por exemplo, uma outra fonte, uma outra rede para que possa ser atendido, ou até mesmo uma readequação da estrutura atual para que atenda. E o futuro, realmente, a gente tem isso. O aumento da geração da energia solar, ele é uma realidade. Nós temos hoje o acesso ao módulo solar, as placas solares, popularmente conhecidas, está sendo muito facilitado. E é importante que a gente tenha essa geração cada vez mais verde, uma geração cada vez mais limpa. Isso vai ser importante também para a nossa matriz energética. Hoje a nossa matriz energética tem sofrido, como a gente está falando, a gente está em bandeira vermelha, bandeira vermelha 2, é um acréscimo muito alto, né, para que a gente tem nas nossas faturas. E isso percebe na onde? É lá na conta do cliente, é na conta final, é para quem paga, né? Então o cliente vai perceber esse aumento. Então, quanto mais matriz energética nós tivermos essa matriz verde, vai ser importante, né, para que a gente também possa ter um futuro melhor. Bacana. Então, agora eu vou complementar por que eu perguntei isso, tá? Eu sou presidente de um parlamento regional aqui de Marília, que nós são 16 municípios, de Japorã até um raio de 60 quilômetros, que é o município mais longe, vai até Galha lá em cima, tudo bem. Mas aqui, você está sabendo do projeto da Castelo Branco, né? Nós tivemos há 15 dias atrás em São Paulo, numa reunião, e através da UVESP, e lá estava presente um representante da BioID. E eles alegam que, num curto espaço de tempo, não falou data, tá? E Japorã, nos próximos 10 anos, vai virar um ponto de referência nacional em termos de logística, certo? Você já deve ter esse estudo na mão, você já sabe tudo isso. E
E esse representante me perguntou na reunião, os municípios que a gente atua aqui, eu tenho alguns municípios aqui, por exemplo, Ocalsul está no nosso parlamento, Campos Novos está, e lá a energia já não é a mesma que a nossa, né? Lá já é 110. Eu sou leigo, eu pergunto para você, me perguntaram, por que Chaporã é 220, Marília 110? Eu não soube responder, não soube mesmo. Aí, alguns municípios. E Chaporã, por ser o ponto de referência da Castelo Branco agora, por os próximos 30 anos, acredito eu, porque já faz mais de 30 que ela está aqui em Espírito Santo do Turvo, e agora está vindo para cá, graças a Deus. Então, automaticamente, a rodovia Castelo Branco agora, ela tem um protocolo lá, que foi o representante falou, do governo do estado, que os postos de gasolinas que vão ser instalados no perímetro da rodovia Castelo Branco vão ter que ter, certo, os locais de recarga de carros elétricos. Chaporã, inclusive, está nessa rota, tá? Chaporã está nessa rota. Aí eu pergunto, para terminar, para encerrar, é coisa para futuro, não é para agora, para 3, 4, 5 anos, mas vai acontecer, tá? E nós estamos, enquanto eu, presidente da Associação Comercial de Chaporã, já fomos procurados por 3 empresas de São Paulo que querem se aproximar de nós aqui por causa da logística. Inclusive, uma é fábrica de prego, para você entender. Ela está hoje no Jaçanã, em São Paulo, ela dá emprego para 80 pessoas e ela tem pretensão de vir para Chaporã num futuro bem próximo. Mas o caboclo me perguntou dessa energia, porque lá todo o maquinário dele é 110, todo o maquinário dele. E eu falei, olha, Chaporã é 220. E a matéria-prima dele vem do Vale do Aço, de Minas Gerais. Por coincidência, a mesma distância do Vale até São Paulo, do Vale até Chaporã, é a mesma. Isso quer dizer que, para ele vender para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, o produto dele vai diminuir quase 18% só por causa do frete, da diminuição de espaço, de tempo e de logística. Então, ele me perguntou, por que aqui é 220? Eu não soube responder para ele. Eu falei, não sei. Eu vou perguntar um dia para alguém, como você está aqui hoje, estou perguntando isso, né? A casa que eu moro aqui em Chaporã, o proprietário, ele veio de Suzano, e toda a instalação da casa está 110. Só tem um ponto de 220 na casa, o resto, tudo 110. Então, eu sinceramente, não entendo o porquê disso, e eu queria só um esclarecimento, e também ver se vocês já estão preparados já para fazer esse estudo avançado de quanto nós aqui vamos precisar de ter essa parceria com a Energisa para poder atender tudo e a todos nesse sentido. Inclusive, aqui em Marília já tem concessionária de carro elétrico, a CIS não tem ainda, Marília já tem. Aqui em Chaporã tem uma pessoa querendo comprar carro e estava me perguntando quanto é que ele vai gastar mais. Eu falei, não sei, você tem que fazer essa conta aí, porque eu não sei quanto é que você vai gastar mais, porque hoje um carro de última geração da BYD é 230 mil, ao passo que você vai comprar um carro aí normal é 500 mil reais, o mesmo carro. Então, se você pegar esse valor da diferença, já dá para você pagar energia um bom tempo, né? Então, só se você tem alguma coisa para falar sobre isso, encerro por aqui. Muito obrigado. Um abraço. Moisés, ligado no futuro, né? Um dos valores da Energisa, a gente trata o nosso compromisso com a sustentabilidade. A gente é muito ligado nessa questão do futuro. Eu sou mais entusiasmado com essa questão de futuro, estudos e tudo mais. E, inclusive, hoje, eu chamei o pessoal, inclusive eu estava preparando uma parte de apresentação para essa reunião, me preparando, também a gente já vinha fazendo isso há algum tempo, e aí eu chamei o pessoal de planejamento, e inclusive eu tive uma conversa com ele justamente sobre a Castelo Branco. Tá? E a gente já olhou, inclusive eu sei a delimitação que a gente está lá. A Castelo Branco ela vai pegar uma pequena área da Energisa, mas a saída de Chaporã aqui, os quilômetros à frente, pertence à Energisa. Pouquinho mais à frente ela já não pertence à nossa área de atuação. E a gente comentou isso, olha, a gente precisa se preparar, porque quando essa obra realmente ocorrer, a gente vai ter uma grande possibilidade de que empresas venham, porque vai ser um ponto estratégico logístico, inclusive, né? Ligar aqui o interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná, com São Paulo, né? Você consegue ramificar tanto para o Centro-Oeste quanto para São Paulo, sair direto para em São Paulo, vai ser muito importante. Então, nós somos muito ligados a essa questão de futuro. Esse investimento que foi feito em Chaporã foi pensando nos próximos anos. A gente pensou nesse investimento justamente para que a gente não precise pensar no investimento para o ano que vem. A gente tem aumentado cada ano o nosso investimento
Esse ano foi um investimento recorde, ano que vem a gente vai anunciar, daqui a pouco a gente anuncia, a gente está fechando as arestas ali para gerar essa informação, vai ser um investimento, o recorde da Energisa novamente, nós vamos tirar o recorde desse ano que vem vai ter recorde de novo de investimento, mas justamente pensando no futuro. Tá? A gente tem trabalhado com isso, nós estamos preparados para receber novas ligações no município, o município hoje tem capacidade energética para receber novas empresas. Essa adequação que foi feita na subestação também é pensando nisso, para que a gente possa atrair também essas empresas, produtores que queiram essa instalação de energia e precisam de uma energia mais potente, eles podem estar solicitando. Sobre a questão de tensão, é cultural. Eu sou catanduvense, há 11 anos da Energisa, e eu sou há 5 anos, eu moro em Assis, estou aqui na região há 5 anos. Lá é também a Energisa, e lá é tudo 110. Aqui, eu cheguei também e tomei um susto, porque todos os equipamentos meus eram 110, eu cheguei aqui era tudo 220. Mas é por uma questão cultural, porque a rede de distribuição, ela tem o 110 e o 220. Então, ela tem as duas tensões. Inclusive, como você comentou na sua casa. Por quê? Porque, em alguns momentos, o cliente pode solicitar um padrão monofásico. O que é um monofásico? Você liga uma fase só. Então, naquele cliente, o cabeamento de entrada dele permite somente uma fase. Quando o cliente vai montar um padrão e ele monta um padrão bifásico, ele já permite que ele tenha as duas voltagens. E quando tem, geralmente, motor precisa de uma energia um pouco mais potente, que vai ter um pouco do reativo, ele pode pedir também um trifásico. Principalmente quando tem motor, alguma coisa pode ser o trifásico. Mas é simplesmente uma questão cultural, tá? Que aí, às vezes, é uma questão... E principalmente, às vezes, do loteamento. Quem fez o loteamento. Se você pegar mesmo historicamente, se o CDHU construiu, foi tudo igual. Conjunto habitacional, geralmente, eles saem com o mesmo padrão. Então, acaba ficando tudo igual. Mas é de região para região. O que a gente tem aqui na nossa região 220, eu vim de uma região, por exemplo, que era tudo 110. Mas tem as duas voltagens lá para atendimento. Inclusive, se o cliente quiser mudar, é possível. Tá? Pode adequar. Essas extensões, realmente, quando vem esses loteamentos novos, eles apresentam para a gente o projeto e vai se estendendo. E essas extensões são importantes, porque delas também podem ramificar novas ligações, até, às vezes, num momento de estratégia da empresa para analisar onde você vai fazer uma conexão, onde você vai fazer uma ligação, ter a rede é um ponto crucial para que você já possa derivar dali. Então, essas extensões, quanto mais o município vai crescendo, ele é importante para todos os envolvidos, tanto vocês, população, quanto o legislativo, executivo, mas também para nós que estamos fornecendo energia para vocês. Nós realmente temos esse compromisso de entregar energia de qualidade e que a cidade também possa continuar crescendo, favorecendo esse movimento de crescimento. Sobre nós temos uma usina de energia solar aqui, até foi aprovado, igual falou, essa Casa de Leis. Gostaria de saber por que até agora ali já foi pedido pela prefeitura a ligação da parte de energia lá e até agora não foi feito. E já foi feito pedido. Seria como você saber por que foi, se tem como agilizar isso para a gente? A gente precisaria entender como que está essa questão de obra, tá, presidente? Porque quando nós temos um projeto de geração ou um projeto de ligação nova, ele sempre vai originar, geralmente, ele é uma obra de adequação, pelo menos. A não ser que já tenha toda uma estrutura pronta, mas ele vai demandar uma obra. E essa obra ela possui o prazo regulatório de execução. Então, também tem essa questão do prazo regulatório para se adequar. E aí vai muito da estrutura do que você vai montar. Por exemplo, se você for originar de uma fonte nova, dependendo do prazo, ele pode não ser 120 dias, ele pode ser um prazo 365. Então, depende da magnitude da obra que a gente está falando, né? Porque uma construção simples, uma adequação, ela vai no prazo regular modular, que é 120 dias. Tá? Quando passa disso, quando tem uma obra de infraestrutura que exige não só manutenção, mas exige construção,
aí ele pode ter um prazo mais estendido também. E também outro ponto que às vezes é quando tem travessia de rodovia, também aí ele pode ter o seu prazo alterado. Porque para nós aqui, né, que é gerar economia para o município. Então a preocupação nossa é que todos aqui, os vereadores, não é só eu e ninguém aqui, nós trabalhamos numa equipe, então aqui não é só somos nós aqui que representa a população, igual eu falei no começo, que se preocupamos muito em dar o melhor para a nossa população. E como gera economia, gera renda também para a cidade, fazer novas construções, melhorias para a cidade. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer essa ligação e essa usina gerar economia, a gente consegue gerar mais renda. Então, se vocês puderem aí, sei lá, entrar e ver o que pode estar fazendo para nos ajudar, a essa Câmara e a nossa Prefeitura, a nossa população, a gente fica agradecido. Com certeza, presidente. Essa parte de projeto realmente passa comigo lá. Eu já me comprometo também a verificar como que está esse andamento desse projeto e apresentar também para que a gente possa verificar esses prazos, o regular dessa ligação. Eu apresento para vocês terem um conhecimento como um todo. Assim que você tiver alguma informação, passa para o e-mail aqui da Câmara, nosso aqui, ajuda a gente, então a população, e igual eu falei, você veio aqui prestar esclarecimento, tenho certeza que todos os vereadores aqui, eu acho que gostou desses esclarecimentos, a população também começa a entender que cada um tem que fazer a sua parte também. Te agradeço também aquele dia que você veio prontamente, fora do horário, liguei para você, o caminhão passou lá e quebrou o fio, enroscou na antena, não foi nem no coisa, enroscou na antena do caminhão e quebrou aquele fio. Rapidinho as pessoas foram lá pronto, que era um risco de passar uma criança, uma pessoa ali, pisar naquele fio e haver algo, mas agradeço você pela sua atenção, a sua rapidez de estar nos ouvindo também e fazer esse atendimento rápido. Então a gente fica, quando a gente cobra você vir, mas também quando é bem atendido, tem que dar agradecer. Muito obrigado aí pela sua colaboração e está nos esclarecendo. E quando tiver alguma outra coisa melhor para passar para a nossa população aqui, algum projeto novo da Energisa, essa casa está aberta para vocês. Tá? Claro. Presidente, também fico à disposição. Minha sede é Assis, estou lá no município de Assis, cuido dessas 27 cidades aqui da nossa região, que é a Regional Centro, e fico à disposição de todos os senhores, caso os senhores precisem de alguma intervenção, alguma atuação. Eu tenho tido algum contato com alguns, quando às vezes, sempre que possível, também a gente tem conversado. Reforço o nosso compromisso de entrega com qualidade. Eu tive uma situação com um morador aqui de Chaporã, em que nós visitamos uma empresa, que é a Pipoca, né? A Pipoca, quando a gente visitou, eles estavam com um problema, que inclusive esse foi citado da Sabesp. Eu vim pessoalmente, trouxe os 2 provisores comigo, pedi para que eles viessem aqui e falaram, vamos lá, está tendo muito problema, muita reclamação. E a primeira coisa que eu ouvi, eu falei, eu vou tirar essa empresa da cidade. E eu pedi com ele, falei, olha, vamos entender o que está acontecendo, a gente vai tratar. E prontamente a gente identificou o que tinha acontecido, era algo que não estava 7 quilômetros para frente do cliente, mas estava afetando ele. Então, esse é o problema, às vezes, de correr linha. Às vezes a gente tem correr linha com o drone, hoje nós já utilizamos o drone também para essa inspeção. Então, esse nosso compromisso de entregar essa energia com qualidade e robustez, ele enfrenta alguns desafios. Nós sabemos desses desafios, nós temos encarado esses desafios. Esses investimentos de melhoria que nós temos feito vai ser muito importante para que a gente consiga ter uma entrega de qualidade. A gente reforça o nosso compromisso. Ô, Mike, eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. Meu nome é Marcelo Rondon. Não seria interessante que a cidade, né, nós tivéssemos um contato direto, mais direto? Caso como o Almir falou, a demora no atendimento, às vezes, é muito grande. Né? Se tivesse um contato, sei lá, um 90, que nem um 92, com um 9, para ser atendido mais rápido. Porque se tem 4 funcionários, né, aí tem que ligar lá na sede, aí a sede vai acionar o funcionário, para o funcionário vir, e como o funcionário conhece praticamente a cidade, teria um atendimento mais rápido. Marcelo, primeiramente, boa noite, Marcelo, não é cumprimentado.
Marcelo, sobre esse registro, qual que é a importância desse registro? Por que a gente precisa registrar ele? Repetibilidade, para que a gente possa entender o que aconteceu com o cliente, para que possa ser medido quanto tempo ele ficou desligado. A resolução também, ela classifica, por exemplo, situações em que o cliente tem que ser restituído, inclusive quando ele tem o seu DEC, que é a duração equivalente continuada, que ele teve uma falta de energia que gerou mais horas daquilo que é permitido, tem uma compensação ao cliente. Todos nós, nas nossas residências, aqui nesse prédio ou em qualquer outro, passamos por um indicador individual e passamos por um indicador coletivo. Toda vez que a distribuidora tiver uma violação, vai existir uma compensação ao cliente. E a gente precisa desse registro para ter essas medições, tanto do órgão regulador, para que possa também verificar os cenários, quanto tempo medir essa melhoria, porque depois também a gente não consegue fazer uma melhoria. Porque se não tem registro, eu não sei quanto tempo a equipe demorou para atender. Eu não sei quantas vezes aquele cliente pediu pediu a falta de energia. Então, o registro é muito importante porque a gente consegue contabilizar tempo inicial, tempo que a equipe demorou para deslocar, tempo que demorou para ser atendido, quantas vezes esse cliente tem tido esse problema, porque aí sim vai entrar o nosso trabalho de inteligência. A casa do Marcelo teve tantas ocorrências, pronto, então ali ele vai chamar a atenção. Esse é o estudo, até é um estudo que a gente tem, a gente faz esse estudo de repetibilidade para a gente ver quantas atuações teve num equipamento. Então, por isso que é importante esse registro. Tá? Eu sei que às vezes é um pouco mais moroso, mas mas hoje está mais facilitado, por exemplo. O que eu oriento todos os consumidores? Baixem o aplicativo da Energisa. Tenham no seu celular o aplicativo. Hoje você consegue solicitar uma falta de energia pelo aplicativo. É 2 cliques ali, você vai colocar falta de energia, aí você vai escrever ali alguma coisa que você pode até escrever e vai encaminhar para a gente essa falta de energia. Então, você hoje tem essa possibilidade de não precisar ficar na fila do call center. E, realmente, num dia de contingência, vamos pensar, tá igual no dia 3 de novembro. Eu tive muita ligação falando, Mike, eu não consigo falar no call center. Naquele dia, nem eu. E num dia de chuva, por exemplo, agora que foi esse último final de semana, nós tivemos contingência. O presidente Epitácio passou um vendaval lá e foi de uma magnitude muito alta. E afetou muito a cidade. Então, se a gente ligasse no call center naquele momento, pode ter um que a gente chama de transbordo. Por que dá esse transbordo? Porque tem outra região que está sofrendo com aquela questão da falta de energia, estão em contato direto com a empresa, mas aqui a gente nem percebeu, porque não teve essas ocorrências, não teve nada proporcional ao que aconteceu por lá. E às vezes pode ser o contrário, às vezes vai acontecer aqui e a gente vai ter esse transbordo também no call. Então, o call center hoje, nosso intuito sempre é digitalizar para que o cliente tenha um aplicativo, tenha um WhatsApp. Hoje, você pelo WhatsApp, você vai mandar um oi para a Giza vai te mandar todos os serviços. Você coloca falta de energia, coloca a sua unidade consumidora, ela vai gerar seus protocolos. E aí você tem um protocolo de atendimento sem ter que ligar no call center, sem ter que ficar esperando a fila do call center ali para atendimento e depois, às vezes, passar por alguma situação, às vezes, não identifiquei a unidade. Então, é sempre importante que vocês já direcionem os clientes a esse caminho também. É um caminho de facilidade, que às vezes a gente não se prepara para ele, mas quando ocorre, que aí a gente vai procurar o call center, né? Aí tem esse transbordo. Então, se vocês puderem, acessem, tá, por gentileza, o Energisa On, coloquem gerenciamento do imóvel no seu imóvel e você vai poder fazer essa solicitação muito rápido, muito fácil. E nesses dias de dificuldade vai ser muito mais fácil, você nem vai precisar ligar no call center. Bom, Mike, só gostamos de agradecer a sua presença mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo por ter deslocado lá da sua residência, vir até nós aqui, prestar esse esclarecimento à nossa população. Muito obrigado de coração. Obrigado, presidente. Ressalto mais uma vez o meu pedido de desculpas na semana retrasada, né, que eu não pude estar. Infelizmente, naquela manhã, tive uma notícia muito triste, o falecimento do meu avô, não pude estar presente com os senhores. Agradeço aos senhores pelo respeito dessa Casa de Leis e fico à disposição para que a gente possa estar trabalhando em conjunto, para que a gente possa estar fazendo e proporcionando também situações de melhoria ao município. E reforço novamente, nós temos um compromisso e um trabalho de qualidade. Obrigado. Vamos fazer uso da tribuna livre
E pedir a todos vocês que sejam o mais breve possível. Tá? Almir Roberto. Pela ordem do senhor vereador. presidente, cumprirei meus 2 minutos, pretendo, tá? Senhores pares, senhoras e senhores, membros dessa comunidade, estamos nos aproximando de um momento decisivo para o futuro de nossa cidade. No próximo domingo, dia 6 de outubro, iremos às urnas para escolher nossos representantes, tanto para o Executivo quanto aqui para o Legislativo pelos próximos 4 anos. Esta é uma oportunidade ímpar de exercer nosso direito democrático e de fazer valer a nossa voz através do nosso voto. Durante esse período eleitoral, tivemos a oportunidade de ouvir propostas dos candidatos, de analisar suas trajetórias e de refletir sobre suas visões para o futuro de nossa cidade. Agora, cabe a nós, como cidadãos conscientes e comprometidos, fazer uma escolha responsável. Este é o momento de pensar no que desejamos para a nossa comunidade, no que esperamos para o desenvolvimento da cidade e na qualidade de vida que queremos construir para nós e para as futuras gerações. Ao escolhermos nossos representantes, é fundamental considerarmos não apenas promessas, mas também o histórico, principalmente daqueles que buscam a reeleição. A coerência e a capacidade de cada candidato de promover mudanças reais. Precisamos votar com consciência, levando em conta o bem coletivo e não interesses individuais ou circunstanciais. Devemos escolher aqueles que realmente estejam comprometidos com o progresso, a justiça social e a transparência na gestão pública. Neste domingo, deve ser, acima de tudo, um dia de paz e de democracia. É essencial que respeitamos as escolhas uns dos outros, independente de nossas divergências políticas. A democracia se fortalece na diversidade de opiniões e na capacidade de convivermos com as diferenças. Que possamos ir às urnas com serenidade, cientes de que o verdadeiro vencedor deve ser a nossa cidade e o bem-estar de todos os seus cidadãos. Portanto, eu conclamo a cada um de vocês a exercer seu direito de voto de forma consciente, responsável e respeitosa. Que esta escolha reflita não apenas nossos desejos, mas também esperanças de um futuro melhor. E que, ao final deste processo, possamos estar unidos em torno de um objetivo comum de construir uma princesinha da Serra mais justa, próspera e inclusiva. Que este domingo seja um exemplo de civismo e participação, onde o respeito, a paz e o espírito democrático prevaleçam. Juntos podemos fazer a diferença e garantir um futuro melhor para a nossa querida Ixaporã. Boa noite e muito obrigado. Vereador César. Pela ordem, presidente. Sim, senhor vereador. Boa noite, novos vereadores, público presente, quem nos acompanha pela Rádio Bela Vista FM, pelo site da Câmara. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes e o prefeito Luiz Gustavo hoje e os patrocinadores que é da comunidade de Ixaporã, Rogério Montim, Wagner Raso e o José Carlos Canhadas Filhos, por proporcionar mais uma alegria hoje no Clube Recreativo lá, mais de 300 crianças recebendo uniforme. Ixaporã hoje faz parte do MAC. O MAC está em Ixaporã, Marília Atlético Clube. Isso é prazeroso, era um sonho meu de criança, e poder ver essas crianças hoje participar da escolinha de futebol do MAC, com o uniforme do MAC, isso é prazeroso. Isso quer dizer que temos empresários imbuídos e no melhor das nossas crianças e adolescentes. Você vê no olho das crianças, a hora recebendo o uniforme do MAC, a alegria de poder vestir uma camisa de um time de tanta tradição, que é o Marília Atlético Clube. Também desejar aí a todos os candidatos, os 75 candidatos a vereadores e os 2 candidatos a prefeitos, uma boa sorte e que tenhamos no domingo umas eleições em paz, civilizadas e não do jeito que está sendo em redes sociais,
com um ou outro atacando aí, e você não vê os candidatos, ninguém se atacando. Que continue em paz, que a democracia sempre prevaleça. Deus abençoe a todos e boa sorte a todos. Vereador Lúcio. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, aquele requerimento lá que eu fiz aqui na sessão que os vereadores reprovou, eu tenho conhecimento do que está acontecendo nas casinhas populares. Desde o início, estou acompanhando as obras lá. Só tenho a agradecer Vereador, a Deus. o requerimento foi aprovado, tá? Não foi reprovado, não. Foi aprovado o requerimento. Foi aprovado o requerimento, não foi aprovado, não. Não, foi aprovado, mas foi reprovado por 2. Então, está sem noção do que está acontecendo, tá? Então, só tenho a agradecer aí, senhor presidente, que estou acompanhando a obra desde a infraestrutura ao final, vou acompanhar. E eu quero agradecer aqui, senhor presidente, que esse ano a emenda vai chegar para o nosso município 325 mil, sendo 275 mil reais do astronauta Marcos Ponte e 50 mil reais do Arlindo Chinaga, destinado ao nosso município de Echaporã, para a saúde. Senhor presidente, eu quero deixar aqui claro para o nosso povo de Echaporã que nós temos ofício protocolado, não é fake news não, que nós manda para as pessoas aí, que as pessoas mostram que conseguiu tantos recursos, mas aqui tem o ofício protocolado. Agradeço a população, cada cidadão que recebeu em sua casa. Eu tenho a sinceridade de mostrar o ofício do gabinete astronauta e Arlindo Chinaga, o ofício protocolado, que a emenda vai chegar aqui na nossa cidade. Então, todo ano, esse vereador conseguiu recurso para a nossa cidade, totalizando quase 13 milhões durante o 4 anos de mandato. Eu não vou abaixar a cabeça para ninguém, nem para prefeito, nem para vereador, para qualquer um. Por quê? É realidade, documento na mão para mostrar para o nosso povo Echaporã que esse vereador trabalhou em prol da nossa cidade. Então, dia 6 de outubro, escolhe as pessoas certas, para você não se arrepender durante 4 anos. 4 anos demora para passar. Para você votar, 10 segundinhos você votou, e cuidado para você não se arrepender na sua urna lá. Muito obrigado, Echaporã, e vamos juntos seguir em frente. Quem ganha é o povo de Echaporã. Muito obrigado. Agradecer ao Mike também, que deu a palestra aqui muito bem para a nossa cidade, esclarecer o povo. O pessoal me agradecer aqui hoje no celular, porque o investimento, realmente, o pessoal curtiu minha publicação em 2021, mandou ali, que reconheceu meu trabalho, a Junta da Energisa. E também tem que dizer aqui, a Sabesp foi certeirizada, quem está tomando conta, a Equatorial, os caras tirou sarra de mim, mas graças a Deus, deu a iluminação para a gente seguir em frente, e verdadeiramente levando as coisas a sério para o povo de Echaporã. Se a gente não levar as coisas a sério para o município de Echaporã, quem perde é o povo, não é o vereador que está sentado aqui, não. Nós temos que trabalhar, vocês pagam o nosso salário. Então, sim, elege quem trabalha, não que fica sentado contando mentira para você que conseguiu isso, conseguiu aquilo, não conseguiu nada. Eu tenho prova para mostrar para cada população. 2021 foi quase 100 ofícios protocolados. 2022 deu quase 100 também. 2023 deu 50. Então, 2023 foi menos. Porque todas as coisas barradas a viajar. Quem perde é vocês, população. Muito obrigado a todos aí. Vamos em frente, quem ganha é o povo. Moisés, vereador Moisés. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os nobres colegas aqui, vou ser bem breve. Hoje eu quero cumprimentar, presidente, parabenizar todos os vereadores dessa casa e todos aqueles que nós conhecemos aqui ao nosso redor. Hoje comemora-se o dia do vereador, o dia do legislador. E domingo é o dia do eleitor. Então, só vou deixar esse recado aí, que todo mundo faça o seu melhor e que Deus nos proteja e que a gente consiga ter paz, serenidade e muita saúde. Um abraço para todos. Vereador Marcelo. Pela ordem, presidente. Presidente, eu que gostaria de agradecer o Mike, né, que veio aqui esclarecer os problemas de picos de energia, cumprimentar os nobres colegas, cumprimentar também o Marrone, que está sempre aqui com nós,
deixar aqui um abraço a todos que nos ouvem pelas redes sociais e pela Rádio Bela Vista FM. E que domingo, que Deus abençoe cada um que vote no que achar melhor. E que tenhamos um dia de eleição tranquilo, sem as barbaridades que a gente tem visto no Facebook, nas redes sociais, né? Porque tá vergonhoso, né? Para ganhar eleição não precisa falar mal de ninguém, não. Cada um já sabe quem vai votar já. Fica tranquilo. E que todos definam quem vão ser os seus legisladores e o seu prefeito. E fiquem todos com Deus e um resto de semana abençoado a todos. Vereador Silvio. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho algumas coisas aqui. Primeiramente, eu queria tomar a liberdade de perguntar aos 9 vereadores. Vou acabar citando o nome de cada vereador aí, tá? Mas vai ser palavras não de ofensa, mas de agradecimento. Gostaria de agradecer ao vereador Marcelo, ao vereador Moisés, ao vereador Lúcio, ao vereador César, ao vereador Almir, que não está aqui, né? Está no banheiro, ao vereador Caio, ao vereador Everton, ao vereador Dirceu. Porque agradecer? Porque vocês fazem parte da história de Chaporã. Nós fazemos parte da história de Chaporã. Nem todos sabem o sofrimento que é você sair da sua cidade e ir para São Paulo protocolar um pedido, trazer recurso para dentro do nosso município. Nem todos sabem o que nós deixamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, e viemos aqui enfrentar a população cara a cara. Então, eu gostaria de parabenizar e deixar já um alerta para aqueles que vão participar das eleições, cada candidato que está pleiteando ou indo de novo para disputar a cadeira novamente, ou aqueles novos que estão chegando aí. Só que, quando eu citei o nome de cada um, me veio na lembrança que nós teríamos que também ser lembrados nas ações. Trouxemos verba para o município, trouxemos verbas para as ruas recapeadas, trouxemos verbas para a piscina, trouxemos verbas para a pista de caminhada, trouxemos verbas para o município inteiro. Fomos atrás de verbas, conquistamos verbas parlamentares, estaduais e federais. Tudo isso voltado para o executivo, para a nossa cidade. O executivo ele não trabalha sozinho, né, Moisés? O executivo ele não trabalha sozinho. Ele depende da Casa de Leis, essa Casa de Leis. Você, César, você, Caio, você, Everton, você, Moisés, Lúcio, todos nós fazemos parte da história de Chaporã. Infelizmente não somos lembrados em todo momento, mas deveríamos estar abraçados com o executivo, mesmo que talvez não fosse de agrado dele, ou do próximo que vai entrar, ou da próxima que vai entrar. Mas que nessa próxima gestão haja o reconhecimento, Everton, daquele que conquistou tantos mil-reais para aquela verba ali naquela rua. Vem cá o fulano de tal, vem cá vereador isso, vamos tirar uma foto aqui, vamos apresentar, porque você faz parte dessa história, dessa verba, desse lugar. Então eu gostaria de parabenizar a cada um de nós que batalhamos e fizemos o nosso trabalho. Houve falha? Houve falha. Ninguém é perfeito, né, Dirceu? Então, que nas próximas gestões, o próximo gestor ou gestora tenha o reconhecimento de cada vereador que trouxe uma emenda. O Cezinha lançou um projeto para que a Câmara seja lembrada de cada ação do Executivo. Que isso se torne realidade na próxima, né, César? Que isso se torne realidade, né, Moisés, na próxima gestão aí, para que os vereadores tenham reconhecimento. A primeira vidraça a ser atacada é do vereador. Então, somos o peito que fala de um buraco, que fala de um quebra-mola, que fala de uma guia, mas também que fala de verbas, de milhões investido dentro do nosso município. Como foi citado a placa solar, mais de 3 milhões, né? Foi mais de 3 milhões. Passou por nós. É a gente que aprova, é a gente que... Então, o município precisa, sim, contar a sua história, mas precisa lembrar daqueles que ajudam a fazer história. Então, parabéns a todos vocês e que os próximos tenham
tenham esse pensamento e que a população saiba escolher quem são os coerentes. Não de situação, mas os que são coerentes. Certo é certo, errado é errado. Então, que a população possa escolher agora, domingo, o melhor prefeito, ou melhor prefeita, o melhor vereador ou a melhor vereadora para estar representando você. Quando você coloca alguém sentado nessa cadeira aqui, você está colocando alguém que te representa. Então, preste atenção em quem você vai eleger aqui agora nesse domingo. E no mais, agradecer a todos e que Deus abençoe e uma boa noite. Vereador Gaia. Senhor presidente, venho aqui só agradecer, né, durante esses quase 4 anos aí, queria agradecer ao prefeito municipal, que atendeu algumas indicações minhas de importância aí, como a eliminação no Banco da Terra, como a academia ao ar livre no condomínio Alto da Figueira, e mais alguns. Queria também deixar aqui o meu agradecimento aos deputados Sargento Nery, Capitão Augusto, Dani Alonso, Vinícius Camarinha, que ao longo desses quase 4 anos aí destinaram, em meu nome aqui, emendas impositivas em mais de R$ 1,5 milhão de reais, né? Inclusive, dentre essas emendas aí, tem o raio-x para a nossa saúde. Explicar para você que meu material tá sendo divulgado aí, mas antes eu queria explicar um equívoco da minha equipe, onde tem lá o Bolsa Atleta, é um projeto de lei que já foi aprovado, apresentado pelo vereador Everton, foi aprovado por todos nós aqui. E esse equívoco da minha equipe de campanha aí foi que colocou como projetos em andamento, né? E eu ia colocar no meu jornal projetos não executados. Então, é um projeto de extrema importância que o vereador Everton trouxe aqui para o esporte nosso e que até hoje não foi executado. Então, eu quero deixar bem claro que esse projeto do vereador Everton, eu sou desses de realmente dar um mérito a quem merece, né? E falar que eu coloquei esse como projetos em não executado, porque é um projeto de extrema importância e que está congelado lá, né? Foi explicado pelo secretário do esporte que na época não tinha condições, mas hoje a gente vê que tem condição e bastante condição ainda. Então ficou congelado esse projeto e é então em cima disso que eu quis colocar, que é os projetos que eu posso lutar futuramente para que seja executado, porque criado foi por você, aprovado por todos nós, sancionado pelo prefeito e não está sendo executado. E, ao demais, eu queria agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite a cada um de vocês e falar que sim, dia 6 tem eleição, moramos todos aqui em Chaporão, uma cidade de um pouco mais de 6 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é quem, então não precisa ficar essa discussão, como o vereador César disse, tem algumas pessoas de cada lado que ficam se debatendo, e sim, os candidatos têm o respeito, um respeitando o outro, e é isso que é importante. Então, pedir para a população que respeitem a opinião de cada um, que no dia 6 a gente tenha um dia de muita paz, paciência, e que no final tudo vai dar certo. Deus sabe qual que é o destino de Chaporã, independente de quem ganhar, para prefeito, para vereador, a gente sabe que quem entrar vai fazer um trabalho aí. Então, boa noite a todos vocês, que Deus abençoe essa semana, que é uma semana de extrema importância para o nosso município, e até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigado, presidente. Vereador Everton. Boa noite a todos, né? Hoje é um dia bem tenso, porque domingo nós vamos ter as eleições municipais. Como todo mundo falou aí, eu acho que é um momento muito importante para a nossa cidade. Infelizmente, nós estamos num mundo que nem sempre é justo, né? Nós temos 75 candidatos, eu achava que era 76, mas é 75 mesmo? Vereadores, sim, maravilha. E a grande questão é que é uma escolha, né? Nem sempre, às vezes, o mais capacitado vai entrar, ou o que é mais justo, o que é mais coerente, o que é mais correto. Nós temos pessoas que eles vão se sentir representados por alguém, como o Silvio falou, né? E eu espero ter feito um trabalho decente, digno, representei todas as pessoas que votaram em mim com muita honra, com muito respeito, né? Então, entrego aí nas mãos de Deus e na mão da população para que ela faça uma boa escolha. E como todos, né, espero que pessoas boas façam parte dessa casa de leis, porque como o Silvio falou, tudo o que aconteceu nessa cidade de bom passou pelas mãos dos vereadores. Tudo, todos os projetos, todas as ações,
E, infelizmente, nós acabamos mais ouvindo críticas, né? Quando alguém precisa criticar alguma coisa. Ah, porque o vereador não faz nada, porque o vereador... Mas, gente, comecem a acompanhar as sessões. Eu estou tentando mandar alguns vídeos aí de algumas coisas que eu conquistei. Os outros vereadores também estão usando as ferramentas deles para mostrar o trabalho. Como eu falei, né? Há 4 anos atrás, eu falei um pouco sobre quem eu era, a pessoa que eu era, das minhas qualificações, da minha capacidade, e hoje a minha campanha está sendo no seguinte sentido, mostrar o meu trabalho, né? O meu trabalho como vereador, o que foi feito até hoje. Então, desejo boa sorte a todos que aqui estão lutando por esse pleito também, e todas as outras pessoas, né, que estão, desses 75 candidatos aí, que Deus abençoe, que nesses últimos dias nós não tenhamos nenhum tipo de desentendimento, tenhamos mais respeito ainda, porque como eu falei em outros vídeos aí, a campanha vai passar e nós vamos continuar morando aqui, nós vamos continuar estando aqui, eu nunca ofendi ninguém, espero que ninguém me ofenda também, e vida que segue. Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite. Obrigado a todos os senhores vereadores. Mas, chegando ao final de mais uma sessão, voltaremos agora só depois do pleito eleitoral, com 9, quem foi reeleito, vai estar festejando domingo, quem não foi, que lute, a vida continua, o trabalho continua, não desanimem, não fiquem tristes, chega na urna, que foi aquilo que você, seu trabalho vai estar representado ali. Os que estão disputando pela primeira vez, lutem voto a voto, respeitem as pessoas, respeitem o seu companheiro, respeitem a cada um. Quem vai pedir seu voto, igual eu falei quando tivemos reuniões de partidos, o Everton testemunha, todo mundo testemunha, quando vai pedir seu voto, apresenta você. Não fica apontando o outro não, ou que é o outro lado, não importa. Aqui nós somos amigos, aqui somos todos da mesma família. Somos uma família Chaporã, gente. Para que ficar atacando um ao outro? Isso não leva a nada. Isso não traz nada a ninguém. Não está vendo que talvez você está falando de uma pessoa, por trás dessa pessoa tem um pai, tem uma esposa, tem um filho, tem uma família atrás disso. Pensem bem. Para que isso? Eu já vi gente atacando senhoras nas redes sociais, gente. Que vergonha. Para mim é vergonhoso. Eu leio certos comentários lá. Sou uma pessoa, já estou chegando já na idade também, na terceira idade, estou pertinho aí, ó. Respeito a todo mundo. É tão bonito ver a campanha, a pessoa que faz um vídeo bonito, eu gosto de ouvir, às vezes não curto, para não ficar falando, lá, está curtindo, mas fico ali vendo, acompanho, com respeito. Respeitem, gente. Respeitem as pessoas, por favor. Não façam isso, não. Lembre-se que, igual eu falei, por trás disso tem sentimentos, tem coração. Para com isso, isso aí não leva ninguém a nada. Ficar fazendo vidinho, atacando as pessoas. O prefeito fez o seu trabalho. Tem coisas que não deu para fazer? Não deu. Não deu, mas ele fez o que deu para fazer. Quantas coisas boas não foram feitas? Agora ficar só atacando que não fez nada. Será que tá cego? Será que não enxergam? Tem coisas que ficam para trás, a gente sabe. Nós estamos aqui, nós estamos representando aqui, ó. Somos atacados, fomos ofendidos às vezes. Cada um tem sua opinião, mas respeita um pouco. Não precisa lá. Todo mundo tem sua opinião, mas respeita as pessoas. Eu respeito todo mundo. Dirceu, você não fez isso? Não deu, fazer o quê? Eu fiz aquilo que deu no meu trabalho, com honestidade, com transparência, sem esconder nada de ninguém. Nosso portal da Câmara aqui, ó, é transparente. Qualquer um quiser ver qualquer informação, está aqui. Vai ser divulgado agora sobre um texto sobre as eleições, mas vai estar no portal da transparência. Daqui uns dias vai ter no nosso portal de transparência, no nosso site, a história política de Chaporã, desde o primeiro prefeito até o atual, desde os primeiros vereadores até vocês agora que estão saindo, ou que vão sair, ou que vão continuar. Se vocês continuarem na história, o ano que vem vocês vão continuar na história. É a história política contada, vai estar no site aqui, ó. Quem quiser pesquisar, é facinho, só entrar ali e vai saber quem foi o primeiro prefeito, quem foi o primeiro vereador, quem foi o primeiro presidente da Câmara, até o atual, até agora. Até eu vou estar na história, até vocês, tudo vão estar na história. Olha que coisa bonita. Isso é um trabalho bonito. Isso é uma coisa boa para a população. É assim que vamos permanecer, tá bom? Espero que domingo seja uma eleição de paz e tranquilidade. Deixa o eleitor ir lá na urna,
fazer o seu voto, ir embora para sua casa, não ficam cercando, fazendo boca de urna, que se não vira. Eu nunca precisei fazer isso. Fui eleito e reeleito, sem precisar lá pedir voto na hora. Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que todo mundo faça isso. O dia da eleição era o dia de Deus, candidato ficar mais lá, fazer o voto e que todo mundo embora. Todo mundo embora. Deixa o eleitor livre escolher, de livre espontânea vontade. Não, deixa. Façam isso. Aprendam a fazer isso. Porque às vezes está lá e fica cercando um, cercando o outro. Não. Já fez, teve 45 dias para passar nas casas, pedir o seu voto. Acabou. Agora, dia 6, é dia de deixar o eleitor cumprir o seu papel, escolher o seu representante. Né? Então, deixa ele lá. Se todos os candidatos fizessem isso, votassem, fosse tudo para suas casas, os eleitores chegaram na maior paz, tranquilo, ninguém ficar pressionando ninguém. Já pensou que bonito seria isso? Que coisa de exemplo que seria para a população? Nenhum candidato lá, foi todo embora, votou e foi embora, fez o seu papel. Isso seria um exemplo para o mundo inteiro olhar. Já pensou se Chaporã destacasse nisso? Se fizesse isso, todos os candidatos, todos, sem exceção, votou para sua casa, votou para sua casa. Foi embora. Ah, mas eu não tenho os candidatos aqui. Não precisa, já fizemos o nosso trabalho. Você escolhe agora. Tá bom? Assim seria um sonho para mim. Mas, às vezes, não é difícil, né? Mas, pensa, quem sabe futuramente, um dia as pessoas caem em si e falam, vamos seguir essa ideia. Que Deus abençoe a todos. Vocês todos tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a cada lar, a cada família. E boa sorte a todos vocês. Que Deus ilumine. Em nome de Deus, encerramos o nosso trabalho.